Primeiro, lembrando que eu estou entregando o azeite, vocês ungirem portas, eu coloquei já o meu aqui no bolso, que eu acabo de, para não esquecer, levar o meu, o seu já está aí com você, né? E vou ungir, tem portas e janelas também para ungir. E estamos cobrindo todos com o manto da salvação naquela palavra, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então, quando você aceita Jesus, a sua família é coberta pelo manto da salvação, é um ato de fé. Vamos fazer isso. Agora, o mais importante, ouvir a palavra, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé ela vem por ouvir e ouvir pela palavra. Provérbios capítulo 12, versículo 17, está sendo o nosso ponto de partida. Provérbios capítulo 12, versículo 17. O que diz a verdade manifesta a justiça. Mas o que é a verdade? Os fatos, né? Bem, nós vamos olhar algo muito importante hoje que é falar o nosso coração. Nem sempre o que eu vejo, nem sempre o que está diante dos meus olhos é a verdade. A verdade é aquilo que Deus diz na sua palavra. Lá no livro de João, no capítulo 17, versículo 17, naquela oração sacerdotal, Jesus falou algo importante, é assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nem sempre o que eu vejo, o que está diante dos meus olhos, ou até o que eu penso, até o que eu sinto, entenda, é a verdade. Não, pastor Jaime, então haverá negação dos fatos? Não. Mas Jesus falou algo que me chama a atenção, Mateus 24, 35, só para ir conferindo com você. O que ele diz lá? Ele diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, entenda, os fatos são transitáveis, eles mudam, mas a palavra de Deus não. Quantas vezes, um exemplo, um filho está no álcool hoje, ele é viciado na bebida, alcoólatra, sabe, cai na rua, bebe, dá muito trabalho, né? Mas a Bíblia diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Então, isso é permanente, é a palavra de Deus. Aquilo, o outro é transitável. O que eu tenho que fazer? Não aceitar aquele fato. Não é negação dos fatos, não, ele não está bêbado, ele não bebe, não, isso aí seria, não, ele está na bebida, mas ele é herança do Senhor. Não diz o Salmo 127, versículo 3, só para você não esquecer, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Então, o que Deus diz é que é a verdade, não é o que eu estou vendo o meu filho bêbado, estou meu filho na bebida, mas eu não concordo. O que eu faço? Eu entro em oração, não aceito aquilo. Um versículo que sempre citamos aqui, Marcos capítulo, deixa eu pegar aqui também para ficar melhor, Marcos capítulo 16, versículo 17, diz assim: e estes sinais seguirão os que crerem. Crerem em quê? Crerem naquilo que Deus diz, crerem naquilo que está escrito. Então está dizendo aqui, e pede ao rapaz, fica alguém ali, desde manhã que está ali, o pessoal do trabalho vem, ele esquece que eu estou aqui, entenda bem, pede para ficar um obreiro ali, por favor, direto, que de manhã já teve esse outro culto, nesse culto teve de novo, para ficar alguém ali naquela, sai dali, não mais eu vou, não, tem que ser um evangelista mesmo, tá bom? Fica um ali direto ali, falando, vou pedir o Ednilson, alguém ali para conversar com eles. De manhã foi a mesma coisa no culto. Alguém estava nesse culto anterior? Acho que estou ficando velhinho, né? A gente se irrita assim. Não é que se irrita, não. No outro culto eu estava, porque até que estava o pessoal discutindo ali fora, não é o pessoal da obra ali que trabalha, mas deve entender que nós estamos no meio de um culto. Mas cadê o meu sargento lá, que eu pedi para colocar lá? Fica lá um soldado lá direto de Jesus lá. Não, você ainda não entendeu não, Guilherme, você está mais perdido que segue em tiroteio, não sabe nem o que eu estou falando. É uma pessoa ficar ali, isso, fica ali aí direto, isso, mostrando ali que ali tem porta ali, tá bom? Então, porque no outro culto eu estava aqui, você é a torcida do Corinthians brigando lá com não sei o que, eu falei, o que houve, né? Aí agora no outro culto, nesse culto a mesma coisa, eu, quando eu olhei, está o rapaz lá com a escada na mão, assim, o que eu não tenho que pintar ali agora? Só lembrando para ele que nós estamos no culto, né? Ele tem que continuar o trabalho dele, mas só diminuindo a voz dele lá. Então, voltando aqui então, na mensagem que é importante você ficar. Então, os sinais seguirão os que crerem o que diz a palavra.
Aí eu tenho que crer no que diz a palavra. Aí ele diz assim: os sinais seguirão os que querem, em meu nome expulsarão demônios. E o que é demônio? Demônio, a religião em si mostra, ou a história religiosa mostra as figuras e tudo, mas demônio é espírito. Espírito não tem, foi o único espírito que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. Pode ter certeza disso. Nenhum espírito não tem uma forma, como é mostrado aí fora. Então nós temos que expulsar aquilo que contradiz a palavra, porque aquilo que contradiz a palavra, atrás daquilo há um demônio, é um espírito maligno. Então, se os filhos são herança do Senhor, então você está com o filho no alcoolismo, ali tem um demônio. E aquele demônio do alcoolismo, fora, eu amaldiçoo o teu vício, a tua prática, meu filho é herança do Senhor. Não fiz negação dos fatos, não disse, meu filho não bebe, não bebe, não bebe, não. Meu filho é herança do Senhor, é afirmativa, e repreendo o que estou vendo, expulso, não aceita em nome de Jesus, está repreendido, está amaldiçoado, e vai funcionar. É dessa maneira que temos que fazer, mas não é só, estou falando dos filhos, mas pode ser a cura divina. A Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas doenças, e pelas suas feridas fomos sarados. Quem fala é o Isaías, mas eu quero ler o versículo de Pedro, 1 de Pedro 2,24. Você já ouviu um testemunho que eu vou contar agora. Diz assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E, vamos lá, pelas suas feridas fostes sarados. É um testemunho que muitos já ouviram. Uma menina com tuberculose, começo do século passado, não tinha o tratamento que a tuberculose tem hoje. Hoje, uma pessoa com tuberculose vive em sociedade normalmente. De vez em quando você ouve até falar alguém, até pessoa pública, né, conhecida, convivendo com a tuberculose. Mas não era bem assim não, até um tempo atrás. E essa menina estava num estágio já terminal. A família então botava ela isolada num quarto, colocava tipo uma caminha, a cama dela, colocava tipo uma mesinha de café da manhã e colocava uma Bíblia, porque ela gostava de ler. Toda a família era cristã. E ela então lia todos os dias a Bíblia, até que ela chegou nesse versículo. E quando ela chegou, ela foi meditando, e quando chegou no final, ela chamou a mãe. Mamãe, mamãe. A mãe veio, disse: filha, calma, abaixa um pouco a voz, você não pode fazer muito esforço. Qualquer esforço dela, ela golfava sangue, ela jogava sangue para fora, qualquer esforço que ela fazia. E a mãe então, estava naquele disse: não, minha filha, o que houve? Disse: mamãe, eu vou me levantar hoje. Disse: não, filha. Entenda, mamãe, olha o que diz aqui, foi lendo para ela, né? Olha aqui, está dizendo que eu não vou morrer, eu vou viver para a justiça. Filha, não é bem desse jeito que você está entendendo. Ô mamãe, a senhora sempre me ensinou que a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Aí fala: e pelas suas feridas fostes sarado. É isso aqui. Aí ela falou assim, aí a mãe mais uma vez: minha filha, você está entendendo errado. Mamãe, a senhora me ensinou que a Bíblia é verdade, tá? E ela foi se levantar, pediu a roupa para a mãe. Quando ela foi se levantar, o esforço que ela fez foi ela golfar sangue. Então eu falei: filha, mamãe, está dizendo aqui que eu já fui sarada pela ferida de Jesus. Voltou, deitou, tudo bem. No outro dia, a mesma coisa, ela levantou, mas diminuiu o sangue. No terceiro dia, praticamente não tinha nada. Dia depois, ela não tinha sintoma nenhum da tuberculose. O que ela fez? Ela acreditou no que estava escrito, entenda bem, e tomou posse da bênção. É isso. Nós temos que aprender a tomar posse daquilo que Deus diz. Quem diz a verdade, manifesta a justiça. Então, fique com aquilo que Deus diz. No livro de João, no capítulo 8, versículo 31, vai clarear mais ainda para nós. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, eles ouviram a palavra, eles creram na palavra, mas só ouvir não bastava, tinham que crer, mas também só crer não era bastante, eles tinham que permanecer. É aqui que nós falhamos. Quando nos deparamos, entenda bem, com alguma, por exemplo, adversidade, como eu falei na oração,
você se depara com o impossível, um câncer, com uma metástase, um câncer estágio avançado, que não há mais nada a fazer, o tratamento é só paliativo, e você diz para Deus: Deus, por quê? Por que isso foi acontecer comigo? Mas espera aí, a Bíblia não diz que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus? Não está escrito? Então o que você tinha que fazer? Oh meu Deus, surgiu essa doença e é incurável, não há mais nada para ser feito, mas está escrito que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Você deve então permanecer na palavra. Eu continuo crendo que o Senhor vai mudar essa história. Ou, como eu dei a explicação do filho: meu Deus, eu descobri que meu filho está no álcool, ou está nas drogas, ou numa prática prostituta, pecaminosa, devassa, promíscua, mas a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Eu vou ficar com a tua palavra, eu vou permanecer na tua palavra, em nome de Jesus. Isso aí não aceito. O Senhor disse: os sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão demônios. Então, demônio da prostituição ou do vício, fora. Pega o seu alcoolismo, pega sua dependência química ou sua prostituição, fora, porque meu filho é herança. O que eu estou fazendo? Permanecendo. Assim é o marido para a esposa. O marido santo santifica a mulher santa santifica o marido. Então, meu marido está sendo santificado, a senhora tem que dizer. Ou a minha esposa está sendo santificada, o senhor tem que dizer, ainda que tudo diga ao contrário. Aí ele vai dizer um pouquinho mais: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui é mais do que uma vogal, uma conjunção, quer dizer, você está completando um raciocínio aqui, ou seja, o resultado é esse aqui é o resultado, e você só vai conhecer o resultado, entenda, se você ouvir, crer e permanecer. Não esqueça as 3 coisas: ouvir, crer e permanecer. Aí você vai conhecer Jesus. Talvez não estamos conhecendo. Quem é Jesus? Ele mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma aparente contradição. João 14,6. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas espera aí, já disse que é a verdade. Você não leu ali que a palavra é verdade? Bem, quem conhece a igreja, quem frequenta aqui a igreja, não tem conflito nenhum, mas para quem está começando talvez tenha. Você deve entender que Jesus não era um anjo que Deus tinha no céu. Jesus não era um bebezinho especial, nem uma categoria especial de um ser celestial, não. João 1,1 diz quem ele era. João 1,1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não há nada, Jesus é a palavra de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios 5,16, olha o que o Paulo fala lá. Ele diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos deste modo. Quer dizer, mesmo que eu tivesse conhecido Cristo, eu não tenho que conhecê-lo. O pessoal quer conhecer, às vezes. O cabelo dele era realmente louro, comprido, ele tinha barba, não tinha barba, a pele dele era morena, não sei o que, o homem daquela região. Esqueça, irmão. Nós não temos que conhecer Jesus dessa maneira, temos que conhecer Jesus como ele sempre foi. Um dia o veremos face a face, porque ele se fez homem e habitou entre nós, e ele venceu o inferno e a morte, e ressuscitou e subiu ao céu. Nós o veremos face a face, mas hoje nós temos que conhecê-lo como ele sempre foi, a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a própria verdade, que é Deus conosco, a palavra é Deus conosco, ela te liberta. Aí ela entra em ação. Foi assim na menina com tuberculose, assim tem sido na vida de muita gente, que estão conhecendo a liberdade e se tornam o quê? Novas criaturas. Por isso que os fatos são transitáveis, mas a palavra de Deus é permanente. Fica com a palavra de Deus. Você não está errando de maneira alguma, você não está pecando, não está mentindo, você está falando a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Nós vamos vencer muito. Nós vamos começar a olhar para a humanidade diferente. Naquele cara não tem jeito, aquele ali é o pau que nasce torto e morre torto. Não, para com isso, para Deus não é impossível. Jesus, eu quero que essa pessoa se converta. Nós não vamos amaldiçoar mais ninguém, não vamos dizer que ninguém tem mais jeito. Sempre lembrando de Saulo de Tarso, o grande perseguidor de cristãos, se tornou o grande cristão.
Então tudo muda se alguém ousar a crer em Deus. Se alguém ousar crer na palavra de Deus, as coisas mudam e vão mudar bastante. Agora, para terminar isso aqui, Isaías capítulo 54, versículo 17. Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Qualquer que seja a obra do diabo, toda, não prosperará. Qualquer que seja a obra do diabo, o que você tem que fazer? Toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. O missionário R.R. Soares, ele explica toda oração é um julgamento. Quando você entra em julgamento e não deixa aquilo ali prosperar. Então, o vício que eu falei, que domina o seu filho, a sua filha, você não vai prosperar, porque meu filho é herança do Senhor. Está amaldiçoado esse vício, em nome de Jesus. O que você fez? Condenou aquele vício. Como faz uma boa autoridade, um bom juiz, claro que ele tem que fundamentar a decisão dele, a sentença dele, somos nós, fundamentamos com a palavra de Deus. Não vai prosperar esse vício, ele está amaldiçoado em nome de Jesus. Por quê? Porque meu filho é herança do Senhor. Porque eu tenho autoridade no nome de Jesus. Você fala na autoridade. Claro que precisa dar toda essa formalidade, mas você entra em oração e faz sério. Isso eu estou falando isso, mas também pode ser uma coisa que às vezes pode lhe dar até prazer, mas é pecado. Eu falei que um delegado de polícia, ele deu uma palestra para os nossos jovens, ele é cristão, e ele disse assim: ninguém fuma folha de alface. Vamos que deixar a folha de alface que fica seca e vamos então fumar aquilo. Ela não vai produzir nada. A folha da maconha produz. Aí ele explicou, isso ele explicando cientificamente, ela causa uma euforia, mas logo depois causa uma depressão. Quer dizer, olha o estrago que faz na mente da pessoa. Causa aquela euforia. Eu peguei aquilo ali como uma analogia para o pecado, né? Uma comparação. O pecado traz uma euforia, depois traz você sabe que errou, irmão. Eu estou falando para o cristão. Ele sabe que aquele cristão sabe que ele não está mais em comunhão com Deus. Ele não está em comunhão com Deus. Ele tem que ir à presença de Deus, entenda? Não para pedir a salvação, porque ele já tinha pedido, ele já era salvo. Para dizer, confessar a Deus com arrependimento: eu entristeci o Espírito Santo, eu errei, eu peço perdão, eu não agi como homem de Deus, eu não olhei como homem de Deus, eu não pensei como homem de Deus, homem em sentido genérico, homem ou mulher, pessoa de Deus. Eu não me comportei como pessoa de Deus, eu tenho misericórdia, me perdoa. E ele perdoa. Ele perdoa todos os nossos pecados, é verdade, isso você pode ter certeza que a pessoa tem que fazer isso. Mas o bom mesmo é que quando vem essas coisas, você julgue. Assim como você julga a doença ou o vício de alguém da família, você julga esses pensamentos quando aparecerem. Está amaldiçoado, não vai prosperar. Por quê? Porque eu sou morto para o pecado. Não fala Romanos 6,2? O missionário até pregou na última semana que esteve, aqui no sábado. Romanos 6,2 diz: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos sem andar nele? Então, você repreende, você não aceita, não vai prosperar esse desejo, essa vontade, está amaldiçoada porque eu sou morto para o pecado. É o medo que lhe domina, o medo que lhe escraviza. Você vai lá e cita 2 de Pedro 1,7. O que ele diz lá? Ele diz 2 de Pedro 1,7. 2 Timóteo 1,7. 2 a Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Você entra em oração, esse medo não vai prosperar, porque Deus não me deu o espírito de medo. Você faz isso, então preste bem atenção. Não é só o que é errado, quer dizer, o que você não quer, é aquilo que você pode até querer, mas se está errado, você luta contra você mesmo. Não quero isso, em nome de Jesus. Você está com ódio de alguém, na mágoa, uma raiva, porque a pessoa te machucou. Não, Jesus, essa mágoa no meu coração não vai prosperar. Eu libero o perdão para essa pessoa. Por quê? Porque se você ficar com esse ódio, você está se separando de Deus. Aí você vai entender agora. Então diz: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Em oração. Seja qual for a obra do diabo, entre em oração. Não vai prosperar essa doença, não vai prosperar esse vício, não vai prosperar esse desejo, essa vontade, esse sentimento, porque não vem de Deus. Aí você repreende, em nome de Deus, não vai prosperar. Agora tem um X aqui. Qual é o X? É esse aqui, ó.
esta é a herança dos servos do Senhor. Quer dizer, não é um direito de todos. Herança é direito legal. Eu brinco e digo, o homem mais rico do mundo morreu. Aí eu vou esperar algum dia na minha conta? Não sou herdeiro. Se eu acho que eu sou herdeiro, eu tenho que entrar lá, entenda quase, mas não sou. Então, não espero. Aí eu chego, mando uma carta lá para o local, estou esperando a minha parte nessa herança. Mas quem é o senhor? Eu sou o Jair de Morinha. Mas quem é você? O que é dele? O que é dele? Não tem nada, não tenho direito nenhum, não tenho direito. Mas que bobeira é essa? É para dizer, você talvez está orando, mas você não está sendo servo. Servo de Deus não é quem prega o evangelho propriamente, não é quem está na igreja. Servo é aquele que obedece a palavra. Estão lembrados? Romanos 6,16. Vamos lá? Romanos 6. Mas não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer? Vamos lá? Sois servos daquele a quem obedeceis. Passa para nós. O servo de Deus obedece a palavra de Deus. Se ele diz, amai os vossos inimigos, não está pedindo, está mandando. Os mandamentos estão escritos. Não é apenas o mandamento, entenda, os 10 mandamentos, que também valem também. Mas é tudo aquilo que Deus mandou você fazer. Ele disse, amai os vossos inimigos. Ele não está pedindo, está mandando você amar. É aquilo que as pessoas usam, né, para entender, é aquilo que está no imperativo, aquilo que está soando como uma ordem. Você vai lá e faz. Orai, não está pedindo, ore. Pelo quem? Porque a pessoa que te machuca, a pessoa que te persegue, você tem que fazer isso. Não deis lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo. Então você, no dia a dia, você é um servo de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Não é só honrar, entenda bem, com palavras. Não é só honrar pagando um plano de saúde, é honrar em tudo. Ele é uma autoridade na sua vida. Ainda que hoje esteja debaixo da sua autoridade, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Mas também os pais não provoquem a ira dos filhos, assim por diante. Você faz questão de saber o que Deus diz para obedecer o que Deus diz. Eu estava lendo esse livro do Billy Graham, ele estava na grande coisa, uma das coisas que fez Billy Graham se destacar, vamos dizer assim, no chamado mundo gospel evangélico, era o seu devocional. Ele tinha prazer em ler a Bíblia Sagrada, ele tinha prazer em orar, ele reservava um tempo da sua vida para ler as Escrituras, para ler a palavra de Deus. Uma coisa que, claro, por ele ficar tão conhecido, com o tempo, ele não tinha mais como assistir um culto, porque era uma pessoa muito conhecida, mas ele disse que ele tinha prazer em ouvir alguém pregando a palavra de Deus. Nós temos que ter prazer em ouvir o Evangelho, ouvir a pregação. Para quê? Para que você possa realmente... Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Quer dizer, todo dia eu devo me examinar, eu estou andando de acordo com a palavra, e quando eu me sentir fora da palavra, eu vou lá na cruz, não na imagem da cruz, não numa cruz de madeira, vou à mensagem da cruz, confessar a Deus, eu não estou agindo como homem de Deus, o Senhor me perdoe. 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então você vai lá e fala com Deus, Deus, eu não estou agindo como homem de Deus, não estou me comportando como homem de Deus, aquela minha reação, e às vezes é pessoa de 20, 30 anos, ele explica que muita gente está na igreja, mas nunca deixou isso. Eu já li um livro chamado Crescimento Espiritual de Kenneth Hagin, ele falou sobre isso. Tem pessoas que estão 20 anos na igreja, 30 anos, 40, mas são bebezinhos, não crescem. Não cresce. Todo mundo tem prazer de ver o seu filho, né? Eu estou na fase dos netos agora, você vai vendo. Eu estou com um neto de 1 aninho em casa. Mas que bonitinho quando ele começou a engatinhar, né? Assim, vai embora, né? Vai embora. Mas agora ele já não está aqui, agora ele está querendo ficar em pé já e tem que ficar assim, vai. É a fase. Tudo bem, você é bonito. Mas se eu chegar em casa, ver o de 5 anos, tem outro de 5 anos, eu vejo de 5 anos engatinhando, fica de pé, Benjamin, não, agora está assim, rapaz, tem que levar ele no médico. Está com algum problema, não é verdade? Eu já fiz de 34 anos, chega lá, o filho diz assim, o pai me dá banho hoje. Eu falei, rapaz, coitado, vai ficar para o médico, urgente, não é? Por quê? Você que espera que seu filho cresça, e Deus também com você. Então como é que você vai crescer? Devocional. Eu quero ser servo fiel, quero aprender meus direitos, mas quero aprender meus deveres, quero aprender como se comporta um homem de Deus, como é que ele se coloca diante da sociedade.
É muito comum você ver cristão, né, xingando não é palavrão, mas falando mal de autoridade, não sei o que. Nós devemos orar pelas autoridades, né? Claro que não concordamos com eles, mas nós falhamos nisso. Às vezes nos levamos pela emoção, a emoção coletiva, né, que chama-se a comoção, e você acaba falando o que não tem que falar. Tem que orar, que é o nosso dever orar pelas autoridades, é o que a Bíblia diz. Para quê? Para sermos servos. Então, quando o diabo trouxer qualquer coisa na minha vida ou nos meus, aí eu vou entrar em oração. Não vai prosperar, por quê? Por causa disso, disso. E olha, a primeira vez que eu vi o ensinamento desse aqui, porque qualquer vinho resfriado não vai prosperar. Em nome de Jesus, não vai. Às vezes, antes de chegar um resfriado, começa a sentir frio, friagem no corpo. Então, esse resfriado não vai prosperar. Outra é uma coriza que vem, outra é a garganta que começa a queimar. Na hora entra em oração, não vai prosperar em nome de Jesus. Mas se prosperou, não é errado tomar remédio dado pelo médico, não é verdade? Dado pelo médico. Até eles dizem que a prevenção é melhor ainda, por isso que tem aqueles exames de rotina que devem ser feitos. Quando chega uma certa idade, você faz muito mais exames ainda, né? Você começa a ter aqueles exames de mais tempo. Até já que eu falei de política, eu dei uma ideia aí para o pessoal, eu não sou, mas para eles. Todo ano, de 2 em 2 anos, nós somos obrigados a fazer o quê? Votar. Não é verdade? Votar, bem que agora deixar acima de 70 não é mais. Daqui a 5 anos eu voto se quiser, né? Mas aí, tudo bem, vamos dizer que isso é para todo mundo. Então, devia ser o quê? De 2 em 2 anos, até os 40 anos, todo mundo tinha que fazer o check-up, não tem uma carteirinha de vacina, teria uma carteirinha de clínico médico, né? Teria que ter lá todos os exames em dia do cidadão brasileiro, todos, aquele check-up todo, exame de imagem, o que for necessário conforme o clínico vê. Aí passou dos 60 anos, dos 50 de ano em ano, passou dos 70 de 6 em 6 meses, né? A pessoa tem que ir lá, é obrigado a ver, porque geralmente, isso não é um ou outro, na maioria, só procura o médico quando está doente. Você geralmente, para que eu preciso de médico? Não, o médico não é para quando você está doente, o médico é para prevenir a doença, não é verdade? E às vezes não, geralmente todos nós só procuramos quando está doente, não é verdade? Fora disso, você nem vê a cara do médico, vai lá agora tem gente que não, que aprendeu, todo ano ele marca lá o check-up dele, às vezes nem todo mundo tem, e aí o que acontece? Um dia um homem, foi até político, ele público, ele falou, o pessoal estava criticando que ele estava no hospital com esse, ele disse, olha, eu sou um dos poucos privilegiados, ainda tem plano de saúde, nem todo mundo tem, entende? Nem todo mundo tem, mas deveria de ter serviço para todos, mas não estou querendo fazer política, e nem sou político, nem sou candidato a nada, nem você, porque ainda que eu vou pegar a palavra de Carlos Spurgeon, né? Que ele falou, ainda que eu fosse rei da Inglaterra, quando chamaram ele para ser candidato a deputado na Inglaterra, e ele de lá, um deputado é chamado de Lorde, ele, ainda que eu fosse rei da Inglaterra, eu estaria em posição inferior, porque eu sou ministro de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E é verdade. Então, não estou falando mal de ninguém, eu não posso criticar ninguém, julgar ninguém, mas pastor é pastor, acho que pastor é ministro do Evangelho, né? Mas voltando aqui, então fiquem tranquilos que eu não vou ser candidato a nada, né? Mas está aí a ideia boa para eles. Voltando para a nossa palavra aqui, que é a nossa praia. Amigo, seja servo de Deus. Quando surgir qualquer coisa na sua vida ou na sua família, você entra em oração, aquilo não vai prosperar. E se você crê, a Bíblia diz, pede, te darei as nações da terra por herança. Você ora pelas nações também. Essa é a palavra que eu creio que Deus falou ao seu coração.